Olá! Vamos dar início à nossa última videoaula do curso da disciplina de gestão ambiental, no curso técnico em reciclagem. Essa é a nossa sexta e última videoaula. Nós vamos tratar hoje sobre a Agenda 21, mais especificamente vamos falar sobre a Agenda 21 brasileira. A Agenda 21 global, ela é um documento que foi produzido na conferência em 1992, sobre o meio ambiente, realizado aqui no Rio de Janeiro. Ela traz 21 objetivos para o século 21, tá? E da Agenda 21 global, produziu-se, adaptou-se a Agenda 21 brasileira. Ela vem sendo atualizada nos demais governos, sucessivos que se sucederam à época, e a gente tem então ela hoje como ela é um instrumento feito participativamente, um instrumento de planejamento participativo que tem o objetivo de buscar o desenvolvimento sustentável, com a particularidade de compatibilizar a conservação ambiental, a justiça social e o crescimento econômico. É aquela ideia de conciliar, de conciliação, a conciliação do desenvolvimento econômico com a conservação ambiental e a justiça social. Os 21 objetivos da Agenda 21 brasileira, eles estão distribuídos em 5 questões que são consideradas estratégicas, Uma delas é a economia da poupança na sociedade do conhecimento, a inclusão social, estratégias relacionadas à sustentabilidade rural e urbana, a conservação de recursos naturais e também a governança e ética para a promoção da sustentabilidade. Os 21 objetivos estão distribuídos nessas 5 questões estratégicas que nós vamos ver a seguir. Os objetivos que tratam, então, da economia da poupança na sociedade do conhecimento, ela traz já um conceito, uma conceituação, uma temática já conhecida por nós. Nós já falamos um pouco sobre produção e consumo sustentáveis na aula sobre responsabilidade socioambiental e também na aula sobre relatórios de sustentabilidade. Então, esse é o primeiro objetivo da Agenda 21, a produção e consumo sustentáveis contra a cultura do desperdício. A ideia, então, geral é que há necessidade de modificar os padrões de consumo, é uma mudança de cultura, que se evite, que o consumo seja relacionado à necessidade que a comunidade, que a sociedade tem de consumo, A ideia é de combater a cultura do desperdício, E esse desperdício ele vai envolver também, não só o consumo, em último grau, como o processo, evitar a cultura do desperdício ainda durante o processo produtivo, pela adoção de tecnologias menos intensivas em energia e que requeram menos matérias-primas, Por exemplo, na construção civil, que é um setor que a gente sabe conhecido que o desperdício gira em torno de 20% a 30% do material que é utilizado, desperdiçado. Então, o desperdício ele deve ser evitado, combatido, inclusive durante os processos de produção. Então, relaciona mais uma vez ao nosso conceito de ecoeficiência, das indústrias, dos processos. A ideia de que uma população consciente forçará as empresas a mudar os seus métodos e processos, e até mesmo o seu marketing, como já pode ser observado com a valorização do chamado consumo sustentável. Então, o primeiro objetivo da Agenda 21 é relacionado à produção e consumo sustentáveis. O segundo objetivo trata da ecoeficiência e responsabilidade social das empresas. A intenção é de assimilar a ideia de que a ecoeficiência e o meio ambiente, ao invés de atrapalhar a atividade produtiva, ela na verdade contribui para a criação de resultados positivos. Enxergar o desempenho ambiental das empresas como um diferencial, dessas empresas, e não como um setor que atrapalha o desenvolvimento dela.
Ao comprometimento das empresas com a sustentabilidade, inicia-se pelo cumprimento das exigências da legislação, né? Passando por programas internos de conscientização e adoção de normas voluntárias. O que a gente pode exemplificar de acordo com as aulas que nós vimos anteriormente, né? Exigência ambiental, as exigências da legislação são as padrões que determinado setor, ou determinado país ou estado possui, né? Agora, programas internos, passando por programas internos, um exemplo do que a gente já também falou nas aulas anteriores, o sistema de gestão ambiental, né? São exemplos de normas e programas internos que a empresa pode aderir, né? Para destacar essa responsabilidade ambiental das empresas. E a adesão de normas voluntárias também, com o relatório de sustentabilidade, por exemplo, tá? Então, é o segundo objetivo da nossa Agenda 21. O terceiro objetivo é a retomada do planejamento estratégico, infraestrutura e integração regional. A ideia é criar as pré-condições para o desenvolvimento econômico e prover bens e serviços essenciais à melhoria da qualidade de vida de toda a população, tá? O quarto objetivo trata da energia renovável e a biomassa, né? A energia é considerada um fator essencial para a promoção do desenvolvimento. Todo o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de uma nação está relacionado à energia. A energia é necessária para a promoção desse desenvolvimento. É urgente a construção de alternativas ao uso do petróleo. Nós temos exemplos de iniciativas de utilização de energia renovável, né? Mas isso é preciso ampliar essa matriz energética renovável. O desafio é integrar todas essas opções para garantir, né, de modo sustentável o suprimento de energia necessário, né, para garantir o desenvolvimento. Não basta, então, aumentar o suprimento energético, né, em bases cada vez mais limpas. Eu preciso aumentar a eficiência no uso e na sua conservação. Então, é a questão da tecnologia voltada para a eficiência energética dos processos, né? Para que com uma mesma quantidade de energia produza-se uma quantidade maior, né? Então, que a gente tenha maior eficiência no uso da energia dentro dos processos. O quinto objetivo trata de informação e conhecimento para o desenvolvimento sustentável. Ele traz a premissa de que conhecimento é poder, né? Quando se conhece, há a possibilidade de fazer determinada ação, né? Determinada coisa. A prioridade é inserir o Brasil na linha de frente da produção científica e tecnológica, né? Na atualidade mundial. Através do que? Por exemplo, né? No aumento do registro de patentes, vinculação da produção científica às necessidades do processo produtivo. Que traz um pouco a ideia da produção científica voltada para a pesquisa aplicada, né? A pesquisa que realmente traga benefícios reais aos processos, né? É fundamental para o êxito da promoção do desenvolvimento sustentável que a educação para a ciência e tecnologia ela perpasse todos os níveis de ensino. Então, que a pesquisa, que o conhecimento não esteja centralizado, né, não esteja agrupado somente nos mais altos níveis de ensino, né? Então que comece a inserir a pesquisa científica desde os primeiros níveis de ensino, né, das primeiras séries de ensino no Brasil. Os objetivos seguintes, eles tratam da questão estratégica relacionada à inclusão social para uma sociedade solidária. O sexto objetivo, então, é a educação permanente para o trabalho e a vida. Ele considera que a educação é a prioridade máxima, é a dimensão mais nobre e relevante da vida, né? Da vida de uma pessoa, de um ser humano. A ideia é que dispor de cidadãos bem preparados e capacitados, com boa formação humanística, científica e artística, é essencial, né, para o desenvolvimento da nação. É conhecido, né, é sabido que a carência de educação é considerada o principal responsável por 40% da pobreza do país, né, do nosso país. Então, 40% da pobreza ela é relacionada à falta, né, à carência da educação
da população. O sétimo objetivo trata da saúde, né, da promoção da saúde, que deve-se promover a saúde e evitar a doença. Né? É dito que aplicar, investir na área da saúde, ela deve ter prioridade, né, para o desenvolvimento, no planejamento de um país, né, na gestão de um país. Na saúde, principalmente, tem que ser aplicado o princípio da prevenção e da precaução. Né? A prevenção, ela é conhecida, né, o princípio ambiental da prevenção, de se prevenir determinada ação, determinado processo, determinada atividade, de se evitar, determinada atividade, determinado processo, para se prevenir as consequências que ele pode trazer. Né? A precaução é similar, mas a precaução ela é considerada o princípio da precaução quando nós não temos conhecimento das consequências que determinado processo, determinada atividade vai gerar. Né? Então, aplica-se o princípio da precaução nesse caso e da prevenção quando são conhecidos as consequências de determinada atividade. Então, na área da saúde, deve-se utilizar esses dois princípios ambientais. A ideia também da Agenda 21, ela indica que sejam elaboradas agendas 21 nos hospitais brasileiros. Né? A Agenda 21 ela é adaptável. Então, como eu citei, a Agenda 21 Global, ela foi um documento gerado na Rio 92. A Agenda 21 brasileira, né, é um documento extraída dessa Agenda 21 Global, e a gente tem outras iniciativas de Agenda 21 locais, por exemplo, né, um município, uma instituição, ela pode estabelecer a sua própria Agenda 21. Então, o sétimo objetivo, ele traz a sugestão de que haja elaboração de agendas 21 nos hospitais, né, com a intenção de melhoria dos serviços médicos e qualidade no atendimento nesses hospitais. O oitavo objetivo trata de inclusão social e distribuição de renda. Considerando o Brasil como uma das 10 maiores economias do mundo, é indicado, né, é interessante se melhorar os indicadores sociais, né, é indispensável que se melhore os indicadores sociais, né, em um país que é considerado das maiores economias do mundo. Né? A atenção principal, a atenção especial deve ser dada às mesorregiões pobres e periferias metropolitanas, né, onde se tem uma maior carência de serviços. E também a intenção de proteger segmentos mais vulneráveis, né, mulheres, negros e jovens, né, inclua aí as crianças, certo? Seria o oitavo objetivo da Agenda 21. O nono objetivo trata do saneamento básico, né? Universalizar o saneamento ambiental, protegendo o ambiente e a saúde. Ele traz então a constatação, né, de que cada real investido em saneamento básico propicia uma economia de pelo menos R$5 em atendimento médico, né? Então, que não tem que ser visto como um investimento na saúde, né? Eticamente, é inaceitável que expressiva parcela da população brasileira não dispõe de coleta de esgoto e de lixo, né, que ainda é uma realidade no país. Nas zonas rurais, né, isso não pode deixar de ser observado, é preciso sim dar destinação correta a dejetos de animais, né, à disposição ou tratamento de dejetos de animais, por exemplo. Então, não é só na área urbana que a gente tem que pensar em saneamento, né? Na área rural é necessário também dar atenção à destinação de dejetos, né? Os próximos objetivos, eles estão dentro da questão sobre estratégia para a sustentabilidade urbana e rural. O 10º traz gestão do espaço urbano e autoridade metropolitana, né? Ela tem a ideia de promover a mudança de enfoque nas políticas públicas que são relacionadas ao ambiente urbano, né? Principalmente no que se refere a assentamentos informais, né? Assentamentos urbanos informais, irregulares e atividades industriais. Tá? O 11º trata do desenvolvimento sustentável no Brasil rural, né? É preciso redescobrir o potencial de desenvolvimento no Brasil rural
Descentralizar as ações, né, de desenvolvimento rural, priorizando as organizações e os atores locais, a partir de diretrizes básicas definidas em planos quadrienais de desenvolvimento sustentável no Brasil rural, né? O Brasil, com toda a sua extensão territorial, com todas as suas particularidades regionais, né, precisa ser descentralizado, né? A gestão, vamos falar assim, o planejamento deve ser descentralizado para respeitar cada particularidade das regiões ou das micro-regiões do país. O 12º, promoção da agricultura sustentável. Então, é estimular de várias maneiras, né, a produção da agricultura sustentável, principalmente aí nas agriculturas familiares, né, mas sem comprometer os níveis tecnológicos já alcançados de segurança alimentar, né? É necessário que se garanta a produção alimentar da população, certo? Mas também que se promova a agricultura sustentável. O 13º é promover a Agenda 21 local e desenvolvimento integrado e sustentável, foi o que eu citei anteriormente, que há a possibilidade de se estabelecer agendas 21 locais, né? É uma ação que pode ser tomada por uma instituição, por uma administração de um município, por exemplo, né? E ela deve ser feita em parceria com o governo e a sociedade, tá? Assim como a Agenda 21 brasileira, que eu citei no início da aula, que ela é feita, né, foi formada participativamente, né? É um instrumento de planejamento participativo, certo? Então, a ideia é de se promover agendas 21 locais. Implantar o transporte de massa e a mobilidade sustentável, tá? A ideia aqui do transporte de massa está relacionada, então, à diminuição dos problemas com o transporte, dos problemas de trânsito e de transporte, de emissão de gases, né, do efeito estufa. A melhoria do transporte exige que se repense a estrutura urbana e as regras de ordenamento urbano. As empresas devem se envolver na solução dos problemas junto com as autoridades públicas, né? Então, esse objetivo indica que haja um planejamento melhor, mais adequado das questões de transporte, tanto de carga, né, quanto de massa mesmo, da população, da coletiva, né? Transporte coletivo. Os próximos objetivos tratam então dos recursos naturais considerados estratégicos, água, biodiversidade e florestas. Esse objetivo trata então de preservar a quantidade e melhorar a qualidade da água nas bacias hidrográficas. É a intenção, né, da adoção de sistemas de acompanhamento do uso da água, né, a aplicação de instrumentos de outorga e cobrança pelo uso da água, especialmente com a finalidade de uso econômico, né? A água é considerada um bem de uso econômico, né? Dotado de valor econômico. É uma medida que sinalizará à sociedade para a necessária racionalização do uso da água, né? Então, tanto considerando a quantidade de água disponível quanto a qualidade dessa água, né? Disponível para a população. 16º objetivo é a política florestal, controle do desmatamento e corredores de biodiversidade. Ele traz então a necessidade de se controlar o desmatamento que nós vemos historicamente ocorrer nos mais diversos biomas do país, né, do Brasil. Se ainda não conhecemos todas as possibilidades da Amazônia, né, jamais saberemos o que se perdeu na Mata Atlântica, que hoje é reduzida a 3% da sua formação original, né? Então é preciso tomar providências que garantam a exploração sustentável desses recursos, né, faunísticos e florísticos, sem que se destruam, né, todos os ecossistemas, tá bom? Partes significativas desses ecossistemas. Por fim, os objetivos que tratam da governança e ética para a promoção da sustentabilidade. O 17º trata da descentralização e o pacto federativo, né, parceria, consórcios e o poder local, modalidades de governo descentralizado, atuando em parceria com a sociedade civil, né, é necessário definir as competências entre governo federal, estados e municípios, levando em conta o seu tamanho, a renda e as condições institucionais na configuração espacial brasileira, mais uma vez tratando da particularidade de cada região do país.
a modernização do Estado, né, gestão ambiental e instrumentos econômicos. É necessário para esse objetivo, então, a promoção de um planejamento que integre as diferentes dimensões do desenvolvimento, não ficando a área ambiental e a social a mitigar impactos gerados por políticas econômicas, né? Então, não ficando as políticas econômicas, o desenvolvimento econômico, sempre à frente, né? Sempre em prioridade aos aspectos ambientais e aos aspectos sociais, né? Então, a ideia é gerir os aspectos ambientais, né? E esses instrumentos econômicos. O 19º trata das relações internacionais e governança global para o desenvolvimento sustentável. Ele traz a ideia, então, de que há credenciais para atuar ativamente na proposição e negociação de políticas de desenvolvimento sustentável no plano global, né? É necessário, então, que o Brasil, por sua condição de destacado país em desenvolvimento, haja dessa forma, certo? O 20º e penúltimo objetivo traz a cultura cívica e novas entidades na sociedade da comunicação. Esse objetivo ele traz a constatação de que a ação das empresas atualmente elas já não são tão reativas como em outras épocas, né? Já há uma proatividade das empresas em estabelecer parcerias com outras organizações, né? Para criar projetos de educação, de desenvolvimento das comunidades, relacionados então à responsabilidade socioambiental dela, né? E por fim nós temos o 21º objetivo, que é a pedagogia da sustentabilidade, ética e solidariedade. O principal fundamento da boa governança é o compromisso com a ética. Aqui ela é entendida como um código de valores partilhados por toda a sociedade, com o objetivo de proteger o conjunto de seus membros contra os interesses de uma minoria, né? Então, todas as ações citadas anteriormente devem ser seguidas, guiadas com ética e responsabilidade. Bem, esses foram os objetivos da Agenda 21, né? A gente tem, então, uma constatação que a Agenda 21 ela é, né, uma proposta realista e exequível, ela é possível de se executar, né? Desde que se leve em considerações as restrições de cada país, de cada região, de cada população, né? Restrições econômicas, político-institucionais e culturais. Por isso, deve ser adaptada para cada situação, né? As ações e recomendações para cada caso específico, elas são adaptáveis, né? A fim de que se atendam os objetivos, né? Os 21 objetivos que nós citamos. Então, para que ela seja implementada, é indispensável, por exemplo, que o nível de consciência ambiental e de educação para a sustentabilidade avance, né? Então, que haja uma maior, né, conscientização ambiental da população como um todo. O conjunto do empresariado se posicione de forma proativa quanto às suas responsabilidades sociais e ambientais, não fique, não apenas sejam uma resposta a algum problema, alguma situação criada, mas que eles tenham proatividade, né, que as empresas tenham proatividade em desenvolver esses projetos voltados para a sustentabilidade. Também é indispensável que a sociedade seja mais participativa e que tome maior número de iniciativas próprias em favor da sustentabilidade. É um planejamento participativo, é um instrumento participativo. Se não houver efetiva participação, né, envolvimento da comunidade, da sociedade, da população, o instrumento fica falho, né, não tem a qualidade que poderia ter. Então é necessário que haja uma maior participação, né, que a sociedade se torne mais participativa. E que o sistema de planejamento governamental disponha de recursos humanos qualificados, né, com capacidade gerencial, distribuídos de modo adequado nas diversas instituições públicas e responsáveis, para que isso sirva como um suporte, né, que seja dado um suporte à implementação dessas agendas 21. Né, então precisa de qualificação dos recursos humanos, que eles tenham o conhecimento aprofundado dos assuntos voltados
a esses 21 objetivos, por exemplo, tá? São então fatos, atos indispensáveis para a efetiva, para a correta implementação da Agenda 21, bom? Desses objetivos da Agenda 21. Esse era o assunto que nós tínhamos por hoje, mais uma vez, né? Pela última vez nesse curso, nessa disciplina. Na plataforma estarão disponíveis para vocês a atividade avaliativa, o quiz e o material de apoio. Eu desejo que vocês tenham bons estudos e a gente se vê em uma outra disciplina, ok?